Olá, resilientes! Sejam bem-vindos a mais um podcast Resiliência Cast. Um podcast onde a gente vai trazer pessoas que simplesmente fazem a diferença na vida das pessoas, conteúdos que você pode colocar em prática e onde você pode chegar dentro dos seus objetivos, algo que você simplesmente traga emoções, sentimentos e mentalidade para você ser uma pessoa melhor e ter relações mais saudáveis. Uma das dores que mais são pedidas de ajuda dentro do Resiliência Humana são a de relações. E hoje, como não poderia ser diferente, é uma pessoa muito especial que faz parte da minha vida, cantou no meu noivado e fez uma diferença muito grande e tem o poder da palavra, o poder da comunicação, o poder da música e de se expressar. E ela faz live no Resiliência Humana também e é uma comunicadora nata. Com o maior prazer, eu apresento para vocês Paula Gauss. Olá! Seja bem-vinda, Paula Gauss. Nossa, mas eu estou tão feliz, esse estúdio está ao máximo. Resiliência Humana é tudo de bom, a gente já sabe. E hoje eu estou realizada por estar aqui nesse estúdio lindo com meu amigo do coração, Robson Amushi. Eu gosto sempre. É um prazer, é meu, Paula. Você não sabe o quanto eu te amo e quanto. Eu também. Estar próximo de você e de toda a egrégora que você traz junto traz bênçãos. Ela entrou aqui hoje no Resiliência Humana cantando, dançando, e estava um clima meio tenso lá, brincando dentro da sala, porque a gente estava com algumas questões que a gente tem dentro de uma empresa, então daqui a pouco está todo mundo cantando, todo mundo já feliz, todo mundo falando de Deus, e é isso, né? Da maneira que você chega, é a maneira que você recebe de volta do mundo. Também. Deixa a sua marca. E eu pergunto, começo esse podcast, virou já uma tradição dentro de si, dentro dele mesmo, que eu pergunto e eu conto a minha história, quem sou eu? Né? E as pessoas já estão cansadas, mas se você quiser eu posso falar quem eu sou para você saber. Eu sou Robson Alberto Amushi, filho de Alberto e Udete, libaneses, italianos, portugueses, escravos e índios, que depois de muitas adversidades não abandonou seus valores, a honestidade, a alegria, a amorosidade, a fé, a saúde, a família, a resiliência, a contribuição, a determinação e o foco. Sou casado com o Jade, tenho 2 filhinhos, o Rafael e o Rodrigo, e ajudo as pessoas a encontrar o seu caminho dentro do que elas têm de melhor, dentro do que elas vieram fazer do seu lugar e que o mundo seja mais abundante. E aí eu jogo a palavra para a Paula, para ela falar, quem é Paula Gauss? Eu sou Paula Gauss, filha de Malu e Herbert, uma pessoa feliz e de bem com a vida, filha de Deus, temente ao Senhor, irmã do Beto e da Luísa, tia do Henrique, da Maria e do Joaquim. Eu sou uma tia profissional, sou cantora, quero saber sobre isso, apresentadora, uma comunicadora. Comecei no rádio, na Rádio Capital, há mais de 15 anos. E eu sou uma pessoa que gosta de deixar a marca de Jesus por onde passa. Eu sou uma proclamadora de Jesus, uma proclamadora da palavra de Deus. Hoje, esse é o meu maior propósito na vida. Seja cantando, seja falando, seja num podcast, seja na live do Resiliência, seja nos meus shows, seja no meu trabalho na empresa da minha família. Eu quero deixar uma marca, eu quero fazer a diferença e levar a palavra de Deus. Porque antes de mim, vem Ele, que nos formou, que nos criou, e toda a honra e toda a glória para Ele. Somos semelhantes, imagem dele, e que a gente possa levar essa palavra dentro do que você acredita, da sua forma, da sua maneira. Eu gosto de contar uma história que é assim, o que é, e eu aprendi com um grande mestre essa história e eu replico, que é o que é Deus para você. E eu falo, é uma bandeira branca. Tanto faz o nome, quando você levanta uma bandeira branca, o que todo mundo imagina? Paz. Deus é como essa bandeira branca para mim. Não importa o nome que você dá, né? Tem pessoas que estão assistindo isso aqui que são evangélicas, que são cristãos, tem outras que são católicas, tem outras que são espíritas, mas todas seguem essa bandeira branca que é a bondade, a gente levar os nossos valores e ter dentro de si aquilo que você realmente acredita e o que pulsa dentro do coração. Cada vez mais eu, como você, quero levar o que pulsa dentro do meu coração. Exatamente. E se eu não estiver conectado a essa espiritualidade, essa divindade, vamos falar assim, essa força maior, esse Espírito Santo, as coisas não fluem. Né? Muitas pessoas estão perdidas, angustiadas, por não terem essa conexão. Né? E eu te pergunto, Paula, quando surgiu essa real conexão? E como foi? Né? Dentro da minha história, e eu venho trabalhando isso, eu precisei passar por momentos difíceis,
em que eu tive que olhar para as minhas maiores dores, para as minhas maiores mentiras, minhas maiores sombras. Eu pesava 157 quilos, eu me escondia atrás daquilo por não conseguir ser quem eu realmente sou. E como começou essa jornada da Paula? É muito interessante porque para a maioria das pessoas, as pessoas buscam quando elas sentem alguma dor. E eu comecei a buscar muito nova. E eu não tive influência nenhuma, por exemplo, familiar. Eu sou uma pessoa nascida num lar católico, de católicos não praticantes. A minha avó e meu avô eram mais os pais da minha mãe, a Déda, a Nadege e o meu avô Luiz. Eu gosto de falar porque você me ensinou a falar sobre a árvore, e isso é maravilhoso. A gente honrar os nossos ancestrais. E aí eu ia, eventualmente, a missas com eles, mas eu tinha um interesse, assim, em saber um pouco mais. E eu me lembro que esse interesse, ele pulsou nos meus 13 anos, 13, 14 anos. E aí eu conheci uma mulher em Itu, que era classificada, se intitulava anjóloga. Ela era especialista em anjos. E eu conheci essa pessoa e eu fazia minha mãe me levar lá para Itu, ou me mandar para Itu, e eu ia falar com a Laila, e eu saía com 14 anos com uma pasta cheia de oração do anjo. Então, eu tinha o anjo da saúde, tinha o anjo das finanças, e a pessoa falava do seu problema, e eu com 14 anos já entregava a oração do anjo. Que legal. E aí, eu... Mas isso já veio dentro de você, não foi ninguém que te falou, não, vai lá. Não, já veio, era assim, eu falava assim, mas quem que é Deus? O que que é isso? O que que é a vida? Por que que eu tô aqui? E eu tinha esses pensamentos, né? Quando eu fui para a arte me convidou ainda mais para essas reflexões, porque eu queria ir mais fundo no lado humano, as pessoas, as personas, né? A vida é muito rica. Da onde que vem tudo isso? E aí eu comecei a buscar cada vez mais. Para você ter uma ideia, eu passei pelo espiritualismo. Teve uma época da minha vida que eu andava com a cor do raio cósmico do dia. Durante um ano, os mestres ascensionados, eu estudava os raios cósmicos, Saint-Germain e tudo isso, e eu mergulhei nisso. Depois disso, eu fui um pouco para o budismo, porque eu morava perto do Templo Zulai, em Cotia. Aí eu ia lá, eu ficava observando aquelas monjas, aquelas pessoas, aquela meditação. Eu ia lá, fazia parte da meditação, me alimentava com eles. Aquela importância do presente, do momento presente, da alimentação. Depois eu conheci também a monja Coen. Lá no Zulai eu vi, quando o Dalai Lama veio para o Brasil, aquele encontro que teve o Dalai Lama, nessa época eu estava bem assim, interessada em temas budistas. Depois eu fui para a Cabala. Aí eu fui para a Cabala, estudei Cabala com Shmuel Lenli, do Cabala Center. E aí fiz algumas aulas com ele, fiz alguns módulos, e eu era sempre uma questionadora, as pessoas achavam... Buscadora. Uma buscadora e uma questionadora, mas isso. Eu ia... Depois eu fui para o espiritismo kardecista, trabalhei em centro espírita, e quando eu estava no espiritismo, um dia eu fui contratada para fazer um show numa casa. Uma casa belíssima, maravilhosa, no Jardim Europa. Sempre cantei nesse tipo de evento. Cheguei lá para passar o som, era um show à beira da piscina. E, de repente, eu senti algo diferente. Eu senti uma energia e eu falei assim, nossa, essa casa é diferente. E eu estava ainda naquela linguagem espírita kardecista, eu achava que eram fluidos de amor, eu achava que era o plano espiritual, e naquela linguagem. E eu cheguei para o dono da casa e falei assim, olha, eu estou muito acostumada a cantar em casas bonitas, mas a sua casa é diferente. E ele falou assim, vem aqui que eu vou te mostrar, eu vou te contar um pouco a minha história. E aí ele me desce numa escadaria para uma garagem, tinham várias cadeiras empilhadas nessa garagem, toda com ventilador. Ele falou assim, aqui nessa garagem uma média de 50 a 100 pessoas por semana estudam a Bíblia. Nós somos cristãos porque eu tive uma experiência com Deus, eu tive um coma. E aí eu fiquei impactada com aquela história. Aquilo me tocou de um jeito assim
forte. Quando eu saí da Passagem do Sul, eu liguei para uma amiga minha evangélica. Esse homem era evangélico, a família inteira. Eu falei, nossa, eu vou cantar na casa de uns evangélicos. Que história forte. Essa minha amiga Liliane aproveitou o gancho e me fez um convite. Falou, Paula, tem uma reunião de empresários num hotel. Eu queria muito que você fosse, você vai adorar, porque você vai ouvir a palavra de Deus com empreendedorismo, é super legal. Robson, eu fui nessa reunião. E eu fui nessa reunião, assim, achando que era uma coisa e era uma outra coisa completamente diferente. Quando terminou essa reunião, eu falei assim, nossa, mas eu adorei essa palestra, paga onde? Não, aqui não paga. Nós estamos oferecendo isso, taranã. E aí algo começou a mudar na minha vida. E depois eu tive vários outros episódios, porque o que eu digo para vocês? Deus foi me cercando. E foi tudo assim, ao mesmo tempo. Uma Foi sincronicidade. uma sincronicidade. Aí uma amiga dos meus pais fica doente, aí vem um encontro na casa dela com o pastor Pedro Santana, que eu nem sabia que era um pastor, e daí Deus fala comigo através dele, daí começou a ter um rebuliço dentro de mim, e eu peguei a Bíblia, fiz assim, ó, na Bíblia que eu tinha pego na minha primeira comunhão, que estava ali aberta no Salmo 91, nunca eu tinha aberto essa Bíblia, e aí algo grandioso aconteceu dentro de mim. Mas o Robson falou da história dele. A maioria das pessoas vai buscar por um momento de dor. Para mim foi acontecendo. Foi simples. Foi acontecendo. E aí eu fui ficando maravilhada. Aí eu fui ficando apaixonada. Eu comecei a ficar apaixonada pelo reino de Deus, por Jesus. Eu falei assim, gente, mas é uma coisa maravilhosa. E aí eu fui me encaminhando para esse lugar. Por tudo isso que eu falei, hoje eu tenho genuinamente muito respeito por todas, O seu caminho. por todo o meu caminho e por todas as religiões. Então eu não vou ser aquela pessoa, e eu não sou, estou no Resiliência já há um bom tempo, aquela pessoa que aponta o dedinho, ou que é fanática, ou que fica falando é de Deus, não é de Deus, porque cada um tem uma história. E cada um tem um caminho, mas eu estou posicionada hoje. Pra mim, firme. Lastreada. Eu me sinto posicionada. Assim, para mim, hoje, a Bíblia é o meu manual de instrução. Então, não tem como. A Bíblia é o meu manual de instrução. Eu amo ouvir pessoas, eu amo filosofias, eu amo, por exemplo, a constelação familiar que você fez. Eu tive a honra de ser constelada pelo Robson, e foi algo que me ajudou muito. Eu gosto muito... Desmistificando que não tem nada a ver com Desmistificando que não tem nada a ver com espiritualidade religião. da forma correta. Foi uma coisa que foi muito importante para mim. Sou formada em programação neurolinguística, mas a minha grande base, o meu grande centro é a Bíblia. E aí você tem todas as respostas na Bíblia. É muito bom escutar você falar isso. A Bíblia vai sendo revelada a você. E não é através de homens, é através do Espírito Santo. Porque os homens são falhos. Nós somos falhos. Mas o Espírito Santo, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, é a perfeição. Então o Espírito Santo ele vai revelando para nós dia a dia e vai nos guiando. É muito legal você trazer isso, porque eu lembro quando eu comecei o meu caminho do autoconhecimento, e um grande professor, e eu falei para ele, qual caminho eu escolho? Ele falou assim, faça o seu caminho. Não queira copiar o caminho de ninguém. Exatamente. Mas siga o seu caminho e veja por onde melhor você consegue se adaptar dentro de técnicas. Quando eu estou falando disso, não é de religião, era de técnicas que eu precisava usar para me tornar um bom terapeuta. E ele falou, vai olhar para a PNL, para a programação neurolinguística, vai olhar para a constelação familiar, vai olhar para a experiência somática, vai olhar para o renascimento, vai olhar para a psicologia transpessoal, vai olhar para a comportamental, para a positiva, vai olhar todos e veja qual é o seu caminho e onde você consegue estar mais conectado com isso para que você esteja dentro da sua verdade e possa entregar o seu caminho de uma forma que seja leve. Porque não adianta nada eu estar ajudando as pessoas, mas estar pesado. E
não conseguindo lidar com as minhas emoções. E foi assim a minha história também. Apareceram vários caminhos onde eles foram me trilhando para poder fazer o Resiliência Humana dar certo. A minha profissão de palestrante, de escritor, eu brinco que eu nunca quis ser um grande escritor, que as coisas foram me levando até lá, até que encontrei a Roseli Boschini, que é da editora Gente. Deus foi te levando foi até Deus lá. me levando, e até lá as coisas começaram a sentir mais fácil. Então é isso que vem buscando e a gente vem transmitindo no Resiliência Humana. A gente vem oferecendo várias formas, vários caminhos. Paula Gauss faz live lá em parceria com a gente e traz a palavra. Mas se você pode escolher o seu caminho e Deus vai te levar, como Paula diz. E eu trago e quero voltar um pouquinho no que você falou. Veja a sua história, honre seus antepassados. Não fique olhando e trazendo toda a mágoa. Toda história tem a dualidade, o bem, o mal, a tristeza, a alegria. Então, qual é a beleza da sua história, da sua família, que você não está olhando? Chegou a hora de você olhar para o todo e não só para um lado, para que você esteja no seu lugar e a vida possa te encaminhar a isso. Quantas e quantas pessoas vêm buscando um caminho e às vezes eles querem me mostrar esse caminho. Não. É porque as pessoas querem tudo pronto hoje em né? dia, né? Agora, uma coisa que você falou que é muito interessante, que é assim, o nosso termômetro é a nossa paz. Se você não está em paz, tem algo errado. Está escrito na palavra de Deus, é a paz que excede todo o entendimento. Então, e também está escrito na palavra de Deus, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo e você também vai vencer. Você também vai vencer. Mas você precisa estar em paz. O caminho que você está trilhando nesse momento na sua vida, ele tem que estar te trazendo paz. As pessoas ao seu redor têm que te trazer paz. Porque tem pessoas que às vezes são lobos em pele de cordeiro. E elas vão entrar e daí vão vindo setas aqui. Essas pessoas elas vão jogando setas e você vai ficando confuso e você vai ficando sem energia. O Espírito Santo, ele te renova a cada dia. Uma coisa que eu estou descobrindo, Robson, que eu nunca me liguei nisso e é muito importante falar. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Eu sempre fui aquela pessoa que enchia a boca para falar assim, eu posso comer de tudo, eu não ligo, eu não fico muito ligada nessa coisa fitness e não sei o que, tananã. E eu sou zero focada nessa coisa fanática do fitness, mas tem uma coisa, o nosso corpo é o nosso templo. E nós precisamos vigiar qual é o combustível que a gente está colocando no nosso corpo. Eu tenho falado muito, o pessoal do Resiliência sempre me pergunta nas lives do jejum. Jejum é bíblico. Eu não estou falando de jejum intermitente, eu estou falando de jejum espiritual. Jejum que Esther fez. E é bom separar, né? Porque eu tenho o físico e o espiritual. E o espiritual. Mas o jejum, que é o jejum de alimento, de você tirar eventualmente algumas coisas, de você mudar algumas coisas na sua alimentação, é o jejum para você fortalecer o seu espírito e enfraquecer a sua carne. Porque quando você está fortalecido no espírito, você está pronto para as batalhas, você está pronto para enfrentar e você vai vencer. E você vai ouvir a voz de Deus. Esther fez isso. Esther estava numa situação delicadíssima. Ela abre um jejum com todos os funcionários do reino para ter a vitória, para receber a orientação e para receber a vitória que ela teve, para que Deus tocasse no coração daquele rei e para que todo o povo fosse salvo e ela também. É muito maravilhoso. A gente precisa vigiar o que entra, o que tira a nossa energia, o que rouba a nossa energia. Eu sou uma formiga. Robson, se você colocar aqui um cafezinho para mim com um bolo de fubá e goiabada, pensa numa pessoa feliz. Eu não vou me privar disso, mas eu preciso vigiar. Porque isso tem que ser de vez em quando, isso tem que ser um manjar, isso tem que ser o carinho do Espírito Santo, isso não pode ser o meu dia a dia. Porque a gente está numa guerra. A gente está numa guerra espiritual do bem contra o mal. Você está aqui nesse canal
14 milhões de seguidores. A gente vê nas lives. Quantas vezes você está numa live com 500 pessoas, com 600 pessoas, com 700 pessoas e tem um ser, que é o ser do outro lado, que fica tentando atrapalhar. E é 1 contra 499. Só que você tem que ser mais forte. Porque um pode levar todos esses 499 para o outro lado. Se a gente não vigia. É isso aí. Orar e vigiar. Se a gente não vigia, aquele aquela uva podre, apodrece tudo. Aquela uva podre distrai. Então, eu não tenho mais dúvida, ainda mais que eu tenho aval aqui da diretoria. Começou a uva podre, eu já tiro. Porque a gente tem que tirar a uva podre. Ah, Paula, mas você tem que orar por essa uva podre. Eu posso orar na hora que a live terminar. Mas naquele momento existe um propósito, que é levar a mensagem. E nós temos que estar atentos. Às vezes você está num trabalho maravilhoso. Você começa no trabalho. Aí você começa a falar assim, ai, mas eu tenho certeza que você ouve isso diariamente no seu consultório. Mas tem tanta inveja. Eu não sei o que eu faço. A pessoa começa a ficar fissurada e focada nisso. É isso que vai crescer. É nisso que vai acontecer. Cada vez mais eu venho vendo e te falando, vem compactuando muito o que eu acredito. Né? Todo dia quando eu acordo eu falo assim, só apareçam pessoas na minha vida que compactuam dos mesmos valores que eu e querem ajudar as pessoas. E cada vez mais que eu cuido dessa palavra e eu vigio isso, mais isso vem acontecendo. Então, o que você vem dizendo, como a Paula disse, você está reclamando, você está fazendo, então que você possa trilhar esse caminho e possa falar das coisas boas, né? E trazer a palavra que vai agregar, e que não que vai cancelar, que vai julgar, que vai machucar, que vai fazer, vai prejudicar. Eu lembro de toda essa história, você me falando, de uma pessoa chegando até mim e falando assim, Amushi, toma cuidado, o que você vai fazer vai afetar muitas pessoas, e muitas pessoas vão vir contra você. As pessoas falam isso. E aí eu falei para ela e falei assim, mas eu estou centrado, eu tenho embasamento, eu estou forte aqui, deixa elas virem. Porque se elas chegando aqui, ou elas vão me acompanhar, ou elas vão se afastar naturalmente. É verdade. Então, cada vez mais, e eu acho que essa busca, esse crescimento do resiliência humana, que é orgânico, não para de aumentar, porque querendo ou não, a gente está subindo uma luz e essa luz está atraindo as pessoas. Existem mais notícias positivas do que negativas. Só que o que vende? A negativa, porque quando acontece um acidente, o trânsito para. Por que o trânsito para? Porque a pessoa fica assim, ai, você sabe, tinha sangue, o corpo estava coberto, a pessoa gosta dessas coisas. Mas, pelo amor de Deus, eu quando passo num acidente, eu falo assim, eu não quero ver, eu vou orar pela pessoa, em nome de Jesus, eu abençoo que essa pessoa saia desse lugar de machucado, mas eu não quero nem ver. Agora, tem gente que fica saboreando. E fica lá, e para o trânsito, e aonde você está colocando o seu foco? Aonde você vem levando a sua energia, e aonde você está perdendo a sua energia, que você falou, muitas pessoas estão perdendo energia, deixando de fazer o que tem que ser feito para colocar e apontar o dedo no outro. E cada vez mais você precisa colocar o dedo naquela direção que faz sentido com você. E aí eu já jogo a palavra para você e eu falo, eu tenho claro meus valores. Meus valores são claros, a honestidade, a amorosidade, a alegria, a fé, tá? Que é Deus, a família, a saúde, a contribuição, a determinação, o foco, a resiliência. Quais os valores da Paula? O que a Paula traz que é inegociável na vida dela, que as pessoas possam falar, ela tem valores e esses valores que trilharam ela e levaram ela a esse lugar. Você já foi da rádio, chegou aqui, cantou no meu casamento. Cada vez mais eu vejo você com pessoas prósperas e pessoas do bem. Cada pessoa que você me apresenta abre um novo universo para mim. Quais são os valores que a Paula tem que faz essa coisa alcançar mais rápido e você atrair esse tipo de pessoas? Verdade. Verdade, 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 verdade. Coragem. Só que eu preciso falar uma coisa antes. Claro. Você, Robson, você foi fundamental na minha vida para eu entender os meus valores. Porque o Robson que me abriu a janela assim da comunicação no sentido de eu me expor para muita gente, porque eu já trabalhava na rádio, mas eu tinha um debate
Eu trabalhava num debate com outras pessoas, eu me expunha muito. Eram milhares de ouvintes, mas não era a Paula. Na hora que eu abri uma live no Resiliência lá atrás, na pandemia, na hora que eu abri a primeira vez e que na pandemia era maior ainda a audiência, que tinham 500 pessoas numa live, era eu falando por mim e eu me descobrindo. E o Robson foi fundamental para me ajudar a descobrir os meus valores. Às vezes é no sofrimento que a gente vai descobrir os nossos valores. É quando a gente toma um monte de pancada. E eu tive que tomar muita pancada para eu descobrir o que eu sou hoje, que é uma mulher verdadeira, Coragem. honesta, corajosa, ousada. Ousada. Porque eu gosto de cílios postiços, eu gosto de me arrumar, eu gosto de brilho, mas eu gosto de ir para a rua também. Eu gosto de ir lá, orar com os moradores de rua, entrar nas barracas. E eu não tenho medo, eu não tenho medo. É uma coisa assim, eu fui aprendendo isso, a lidar com as pessoas e com as situações. Eu tive, nos últimos anos, Deus me colocou num lugar, numa posição de trabalho, que eu comecei a ter que lidar com tantas pessoas diferentes do que eu estava acostumada, que eu fui ganhando essa força. Só que, ao mesmo tempo, eu também tenho um valor e que eu quero mostrar sempre, que é a minha vulnerabilidade, a minha imperfeição. Eu não sou perfeita. Não somos. Eu né? busco todos os dias fazer o meu melhor, mas eu estou muito longe de ser perfeita. E a gente derrapa, e eu quero mostrar isso sempre para as pessoas, porque senão as pessoas na rede social, elas ficam te olhando e elas acham que você tem uma vida perfeita. Porque você está ali, 8h30 da manhã, dando bom de alegria, você está Linda, de maravilhosa. cílios. Às vezes um filtrinho ajuda no Resiliência, eu não uso filtro. Aqui também não tem filtro. Mas a questão é a seguinte, as pessoas acham que você tem uma vida perfeita e que você não tem perrengue para mais de metro. Tem horas que a gente está chorando. Quantas e quantas vezes eu não fui gravar o meu programa, o programa da Paula lá no estúdio, enxuguei lágrima, passei o reboque de novo e cheguei lá para entrevistar as pessoas. Isso faz parte da vida. Por isso que é a verdade. E eu também quero te falar uma coisa, que isso foi uma revelação de Deus para minha vida. Eu gosto muito da Mulher Maravilha. E um dia eu estava passando por um momento muito desafiador. E eu achei uma imagem da Mulher Maravilha que me tocou muito, que era a Mulher Maravilha chorando com a maquiagem toda derretida. E eu falei assim, essa sou eu. E eu fiz um texto que viralizou da Mulher Maravilha. E daí eu falei assim, eu sou a Mulher Real Maravilha, a Mulher Maravilha de verdade. E aí eu comecei a pensar nisso, eu falei, eu não quero exaltar a Mulher Maravilha, Jesus, porque você em primeiro lugar, mas eu gosto da Mulher Maravilha. E aí Deus me revelou. Você é o super-homem, eu sou a Mulher Maravilha, nós somos o super-homem de Deus, a Mulher Maravilha de Deus. Sabe por quê? Porque nós nos revestimos com a armadura de Deus. E a armadura de Deus é o que nos dá força todos os dias. O que é a armadura de Deus? Você que me acompanha no Resiliência e vai orar comigo depois no meu canal. E no Resiliência. Efésios 6. Nós vamos nos cingir com o cinto da verdade. Nós calçamos o nosso pé no Evangelho e eu completo com as sandálias da humildade. A minha é de salto alto. A couraça da justiça. O teu escudo é a tua fé. A tua espada afiada é a palavra. É aquilo que você profetiza. É a palavra de Deus. É aquele uau, que vai, que chega, que penetra nos corações. A couraça da justiça que protege o teu coração, que te dá coragem, que protege os teus sentimentos. E, por fim, a cereja do bolo, o capacete da salvação. Qual é o capacete da salvação? Por que o capacete da salvação é tão importante? Porque o capacete da salvação vai proteger a tua conexão com o Altíssimo
tá? A tua conexão, entendedores entenderão o que eu estou falando. E a tua mente, o capacete, vai fazer aquelas setas que vêm na tua mente caírem. O capacete vai te proteger. Na hora que alguém falar que você não presta, o capacete da salvação vai fazer você falar assim, é só uma opinião sua, porque eu presto. Muito legal você falar isso e remete. Você vem trilhando uma linha de valores, você contando essa história, eu lembro de um grande empresário que veio buscar minha ajuda aqui, e ele falava, a minha empresa, onde entrou outras pessoas e tem meus sócios, não compactuam mais com os meus valores. E ele entrou na vulnerabilidade dele, no choro dele, na tristeza dele, e ele não queria desapegar de tudo que ele tinha construído, mas seguindo a palavra, seguindo o que o coração dele pulsava, conectado aos valores dele, ele conseguiu remanejar tudo isso e construir uma empresa maior ainda. Né? Mas ele teve que acessar a vulnerabilidade, ele teve que olhar para dentro de si para fazer esse movimento. Então, você que está nos escutando, está nos assistindo, quais são os valores que estão trilhando a sua vida? Você tem claro isso? Todas as pessoas que eu estou trazendo aqui no podcast, é impressionante, Paulo. Todas têm uma linha em cima do seu valor. Então, se você não tem ainda, vai buscar, vai estudar quais são seus valores, o que você trouxe da família, qual que é essa dor que está ali, que precisa ser ressignificada e transformada, e qual o caminho que você vai escolher também, para mim, tanto faz. Mas que você desperte esse autoconhecimento e essa vontade de poder pulsar e sair para você, como você falou nessa espada, que é a sua palavra, coisas positivas, do bem, em contribuição, em ajuda e em transformação. Porque o que a gente está vendo aí fora, né, e cada vez isso mais me assusta, é doenças mentais, doenças físicas, emocionais, e elas vêm do espírito, porque não está alinhado ali aos valores e o que a gente acredita. Então, cada vez mais a gente vem dentro do Resiliência, e o Resiliência é essa união de pessoas, essa união de situações, de palavras, de conteúdos, de técnicas que te colocam num passo a passo dentro daquilo. Quer ter o sucesso, quer ter amor próprio, eu sempre falo, Deus. Se você ainda não está com isso dentro de você, vá buscar um caminho. Porque a gente não está aqui por acaso, a gente não tem uma missão. Eu lembro como eu encontrei a Paula. A Paula cantou no meu casamento. Posso contar essa história, né? Por favor. Eu contratei ela porque eu vi ela cantando numa outra festa, num outro Sabe evento. onde você me viu? Ah. Olha que conexão. Você me viu nessa Na casa festa da história piscina. que eu contei. É isso mesmo. Eu não vou Que dar é o nome. a casa do... Não vamos dar o sobrenome. Que é a casa do Fred. É isso aí. E a irmã do Fred é um grande amigo, caí lá, conheci você, depois te vi em um outro evento, falei, ela vai cantar no meu casamento, porque a alegria dela e a palavra dela e a Então, mas forma... aí vocês já veem o trabalhar de Deus. É isso aí, e vem a união. Como você falou, ele te coloca no caminho. Exatamente. E aí um dia eu tava lá, meio tristinho, e eu também fico triste, também abro minha vulnerabilidade na minha cama, e a Paula tava fazendo uma live. Bom dia, alegria. Bom dia, alegria. E eu falei, Paula, vamos fazer uma live juntos? E eu, gente, na hora que ele entrou, eu falei, esse cara é muito importante, é o noivo. É o noivo, ele é escritor, ele tem o Resiliência Humana. Nossa, Robson, eu não acredito, que coisa boa. E daí ali a gente fez uma live junto, dali a gente fez um encontro, eu te ajudei, você me ajudou. E é isso, essas trocas. Com quem que você vem trocando? Com quem que você vem escolhendo o caminho? Presta atenção. Às vezes uma pessoa que te deu um sorriso, às vezes uma palavra que a pessoa falou, às vezes uma live, às vezes o texto da Mulher Maravilha, me manda o texto que a gente vai publicar tudo de novo no Resiliência Humana. Pode ser um sinal que esse caminho possa aparecer dentro de Deus e dentro dessa sincronicidade. Eu gosto muito dessa sincronicidade. Quando eu estou no meu lugar, quando eu estou com meus valores alinhados, quando eu estou dentro da minha missão e do meu propósito, que é levar o autoconhecimento para o Brasil e para o mundo, né? Dentro dos meus maiores sonhos, que estão se transformando em realidade, o autoconhecimento e o Resiliência Humana vai ser o maior canal de autoconhecimento e desenvolvimento humano e psicologia e espiritualidade Amém. Do planeta. Porque se a gente não trilhar em cima disso, vai acontecer o que todos estão tentando fazer conosco, que é o que eu venho falando. Estão querendo robotizar os humanos e humanizar as máquinas. E o contato está aqui com a Paula, e você deve estar sentindo a emoção que a gente está aqui sentindo, né? E é uma energia muito boa, precisa ser, como diz a Andresa Carício,
se tornada e replicada como um exército do bem de pessoas que querem simplesmente viver uma vida em paz, tranquila e feliz. Abundante, né? Abundante. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Faça. O que é paz? A paz invadiu meu coração, de repente me encheu de paz. Eu amo essa música. É muito linda. Essa música é uma música que toca. Eu ouvi a primeira vez essa música na voz da Zizi Posse, que é uma das minhas cantoras favoritas. Eu falo que ela é professora, ela é de afinação, uma voz maravilhosa. A paz é a inteireza do ser em estado de tranquilidade. A paz é algo que excede todo o entendimento. É aquilo que você sente. Eu acho que muitas pessoas experimentam, têm experiências com a paz. Por exemplo, um dia o meu irmão bateu o carro e nós fomos avisados e nós fomos para o hospital e no caminho nós vimos o carro como tinha ficado enfiado num poste. E a minha mãe dele, né, fala assim: eu estou sentindo uma paz no meu coração. Ele está bem. A paz é isso. É um presente do Espírito Santo. E você também pode, através das suas atitudes, buscar a sua paz. Porque tem gente que trilha o caminho contrário da paz. Tem gente que busca problema em tudo e tem gente que fica arranjando encrenca. A boca fala do que está cheio o coração. Você pode acabar com a sua paz com poucas palavras. E você pode ganhar a sua paz se calando. Mas eu acho que a paz vem do alto. A paz tem muito a ver com essa conexão. A paz tem muito a ver com esse relacionamento. Tanto é que eu conheço várias pessoas que têm muita coisa materialmente. Mas não tem essa paz. Que tem até uma família maravilhosa, que tem saúde, mas não tem essa paz. Porque elas não têm Deus no coração. Elas são pessoas, às vezes, até boníssimas, mas elas não têm essa conexão. Então, elas não experimentam este lugar. Aliás, isso está me vindo agora e está me dando clareza até de uma situação na minha vida. É isso. Falta algo. É um buraco que fica. Quando esse buraco que você tem, ele é preenchido, para mim, no meu entendimento, pela Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, você vai sentir uma paz que excede todo entendimento. Então, você vai viver um luto, mas você vai ter a paz. Você vai viver um problema financeiro, mas você vai estar em paz. Você vai viver até um assalto. Não desejo isso para ninguém, mas até isso você vai estar em paz, porque você vai saber que você tem essa conexão. E eu tenho uma coisa do meu caminho de fé para falar. Em qualquer momento que você perca a sua paz, se você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, cubra-se com o sangue dele. Porque o sangue dele foi derramado por nós, para nos livrar de todo o mal. Então, quando você está num momento de angústia, quando você está em algum tipo de perturbação, eu falo assim, o sangue de Jesus me cobre. E automaticamente você vai sentir essa paz. É muito legal isso que você está falando. Se é inteireza, se é paz, se é verdade, se é seu lugar, se é flow, se é propósito, tanto faz o nome. Eu encontro essa paz quando eu estou fazendo aquilo que eu vim para servir, que eu estou a serviço da vida. E quando você tem esse relacionamento com algo maior. Mas ele que me mostrou esse lugar, né? Porque eu acho que eu não encontraria esse lugar se eu não tivesse me conectado com ele. Né? Eu já tive várias conversas com Deus, quando eu tive a minha experiência de quase morte e eu pedi para ele me levar, eu escutei claramente a voz dele. E muitas pessoas conhecem essa história. Eu tive uma cirurgia bariátrica, onde eu fiquei muito tempo na UTI, fiquei muito tempo no hospital, tive alguns dias de coma,
E um dia, depois da minha sexta operação, sexto procedimento, sei lá, eu vi meus pais chorando e minha mãe e meu pai ali muito triste, meus amigos se despedindo de mim, e eu pedi para ele me levar. E eu escutei uma voz: levanta daí e vai ajudar as pessoas. E ali eu tive uma conversa com ele, onde ele me mostrou que eu tinha que olhar para dentro de mim, né, e me conhecer a fundo para poder contribuir às pessoas. E eu tive que acessar essa espiritualidade, tive que estar com ele. Eu também já fui estudar toda essa trajetória que você foi, já fui estudar os incas, os maias, o cabala, o messiânico, fui estudar os budistas, fomos para a Índia, o hinduísmo, fomos olhar todos os tipos de, os cristãos, os católicos, os muçulmanos, os judeus. A gente estudou tudo isso durante muito tempo nessa minha busca, e ali me acendeu essa luz. Então, como você vai acender sua luz e qual vai ser sua trajetória? De novo, voltando nisso, mas que você encontre seu lugar, que você encontre a sua verdade, que você seja quem você é. Paula é quem ela é o tempo todo. Eu encontro ela lá no jantar beneficente, é assim, nas lives ela é assim, nos eventos dela ela é assim. I am what I am. É isso aí. E nunca muda. Então não queira ser essa pessoa de multifacetas. Né? Seja você o tempo todo. Eu sou multimídia. Multimídia, muito não melhor. Multifacetas. É isso aí. Mas, Robson, tem uma coisa que eu acho que me veio quando você estava falando, que tem muito a ver com a paz. Que você estava falando até no momento anterior, mas está ligado, que é a renúncia. Nossa. O que você precisa abrir mão? Você precisa abrir mão de certas coisas para você ter paz. Eu falo uma frase assim: o que você precisa fazer para alcançar o que você quer? O que é necessário você fazer para você alcançar o que você quer? Porque muitas pessoas querem, mas não querem pagar o preço, né? Não querem abrir mão de algo. Eu, no meu movimento, e aí eu passo a palavra para você, desculpa te cortar, tive que abrir mão dos meus amigos, alguns amigos, tive que abrir mão de alguns ambientes, tive que abrir mão de alguns comportamentos, tive que abrir mão de até às vezes de coisas financeiras que eram do ego, que não faziam sentido para mim. Exatamente. Sim, e a partir de eu abrir mão disso, se abriu uma outra estrada, muito mais em paz. É isso. E assim, a gente precisa... Por isso a gente precisa dessa conexão e pedir para Deus a sabedoria. Porque essa sabedoria que vai ser dada para nós, ela vai também trazer muita paz. Eu quero te dar um testemunho da minha vida. Você me conhece há bastante tempo. E eu sempre fui uma pessoa assim, equilibrada, eu nunca fui viciada em nada, mas eu gostava de tomar drink. Então, eu tomava caipirosca lá no passado, depois eu comecei a tomar vodka tônica, aí na pandemia o meu trabalho parou, eu estava tomando uma vodka tônica todos os dias. Na pandemia eu morava com os meus pais, eu esperava meus pais chegarem do trabalho porque eles continuaram trabalhando, e para tomar uma vodka tônica, e aí isso começou de certa forma a crescer. Aí eu comecei a criar um ciclo de amizades que era, vamos tomar um vinho, e vinho, e vinho, e vinho, e gin, gin, vamos tomar um gin, ai, nossa, eu tô tensa, ai, vamos relaxar, vamos tomar um vinho. E aí, chegou um dia, eu comecei a não gostar do resultado disso na minha vida. Eu comecei a perceber que eu estava abrindo brechas para coisas que eu não queria, que não eram minhas, porque é muito maravilhoso você estar no seu estado sóbrio, você ter consciência no seu estado de consciência, no seu estado de equilíbrio. E tudo que te tira o álcool pode te relaxar, mas ele te tira do equilíbrio. Não, é muito lindo isso que você está falando. Ele te tira do eixo. O que está abrindo brecha na sua vida? O que está abrindo brecha na sua vida. E, Robson, aí eu comecei a ver, aí eu comecei a ajustar uma coisa ali, eu comecei a renunciar a um grupinho aqui, eu comecei a renunciar a alguns compromissos aqui. Ninguém me falou,
isso é outra coisa importante. Ninguém apontou o dedinho para mim e falou assim, É assim, você não pode... Foi uma coisa que foi vindo nasceu. dentro dessa conexão. E eu falei assim, eu tô cansada, eu preciso relaxar. Mas meia garrafa de vinho vai me relaxar? E depois, o que meia garrafa de vinho vai fazer? Com o meu estômago, com o meu templo? Então, eu acho que eu tenho outros caminhos para relaxar. Eu acho que eu posso orar, eu acho que eu posso silenciar, eu acho que eu posso me alimentar melhor. E aí eu entrei neste lugar. Robson, simplesmente aconteceu de eu perder a vontade de beber álcool. Eu não estou falando para você, É certo, eu errado. nunca mais vou... Eu simplesmente, eu não tenho mais vontade. Foi uma coisa que foi eliminada da minha vida. Naturalmente. Naturalmente, eu tô me sentindo infinitamente mais saudável. Aí eu fui fazer os meus exames, que eu sempre faço, os meus exames estão muito melhores. Estou cuidando do meu tempo. E aí eu entendi. E sabe qual é o perigo? Que as pessoas, às vezes, elas ficam se contando umas historinhas. As próprias desculpas. As desculpinhas. Tem um grande mestre que fala que tem um quarto separado no instituto dele, que é o quarto de desculpas. Você quer mais dar mais uma desculpa que você vem fazendo, vai lá e joga nesse quarto de desculpas, porque isso não vai agregar nada. Mas é muito legal isso, e fica a reflexão para quem está nos escutando e nos ouvindo e assistindo. Aonde está indo sua energia? Aonde tem brechas? Brechas. Adorei. Na tua fala, aquela mentirinha que você conta, que você fala assim, mas todo mundo... Que mentirinha. Não, o que é? O que é real? E aí você começa a se conectar com pessoas na vida que você não precisa ter essas mentirinhas educadinhas. Porque se o Robson chegar para mim e falar assim, Paula, é isso, eu não vou ficar assim, eu vou falar assim, é como tem que ser. Ele não precisa inventar uma historinha para mim. Ele não precisa inventar uma desculpinha. E eu não preciso inventar para ele. Ai, Robson, olha, hoje eu não entrei na live porque aconteceu uma coisa. Não, eu não entrei na live. Putz, Robson, perdi a hora. Você não tem noção. É uma pessoa de verdade. Isso é ser de verdade. Então, aonde você está com brechas que você não está sendo de verdade? É isso. Cada vez mais eu acho que a gente tem que ser coerente. Coerente na palavra, nos pensamentos, no coração, nas nossas ações. Não adianta nada falar e não fazer. Não adianta nada você falar e a sua atitude está indo totalmente na contramão disso. Quantas pessoas eu já encontrei falando uma coisa e fazendo outra? Quantas pessoas eu já vi falando que é corajosa e recuando? Quantas vezes eu já vi pessoas falando que é confiante e desconfiava de você? Sim, às vezes eu desconfio de mim, eu entro nesse lugar, mas eu vejo o ajuste onde essa energia está sendo escapada, vamos dizer assim, travo ela, volto para mim e encaminho isso para onde eu quero. Então, cada vez mais, acredito que a gente está no caminho certo. Eu também. Tá? Cada vez mais, e eu estava com uma pessoa agora almoçando, e ela falou assim, você me indica um lugar onde eu possa ficar em silêncio? Olha. Ela falou, eu estou cansada. Muitas vozes, muita informação, muita tecnologia, a gente está, todo lado que a gente olha tem informação, eu preciso escutar o meu silêncio. Tem a história, né, que quando a gente ora ou a gente reza, a gente conversa com Deus. Quando a gente respira e fica no nosso silêncio, a gente escuta Deus. Então você tem muito curso de oratória, falatória. Estava vindo agora, viu umas pessoas falando, me ensina a se comunicar, e eu venho treinando pessoas a se comunicar e a ter o poder de transformar numa brevidade e o conteúdo chegar mais rápido. Mas para isso acontecer, primeiro eu acho que ela tem que voltar para essa escutatória, nem sei se existe essa palavra. Mas a gente pode criar né? Então vamos criar esse curso de escutatória. Eu lembro uma vez que eu fui para a Índia e fiquei 21 dias em silêncio. Eu lembro que eu fui fazer um curso de remar e a gente só podia falar uma frase, eu preciso de ajuda. Olha. Que é algo
Ó, tô ferrado, às vezes você quer se comunicar, o outro não quer, então quando a gente falava eu preciso de ajuda, É porque o bicho estava pegando. só podia usar na última. Então, quantas vezes você está falando muito e não está se escutando? É verdade. E se escute, porque se você não está se escutando e não está entrando nesse lugarzinho de paz, como você diz, tem alguma brecha, está fluindo energia por algum lugar. É isso. Por exemplo, eu estou sentindo uma paz total de estar aqui. Eu também. É maravilhoso isso. A gente está aqui. Inteiro. Isso também é uma coisa que traz muita paz. A atenção plena no momento presente. Porque se você está aqui querendo estar lá, você não vai ter paz. Se você está aqui pensando o que você tem que fazer depois, você não vai ter paz. Você vai ter sempre esse agito interno. Não, eu estou aqui, agora eu estou aqui. E eu penso uma coisa de cada vez e as coisas estão se resolvendo naturalmente. Ou não. Você já viu contando a história do pássaro? Eu já vi tantas histórias, talvez, não sei, me conta para eu lembrar. Então imagina que tem uma árvore bem bonita. Imagina aí você que está nos escutando uma árvore muito bonita, talvez a árvore que você já viu mais bonita. E nessa árvore tem um pássaro pequeno. E esse pássaro pequeno, ele vai lá e come os frutos sem saber se está bom ou está ruim. Ele vai lá e provoca os pássaros da árvore do lado. Ele vai lá e faz as suas necessidades em qualquer lugar. Ele vai lá e cutuca o mais velho, o mais novo, o mais coisa, e ele fica indo para todos os lados o tempo todo, numa mente ativa e impaciente, e querendo fazer várias coisas ao mesmo tempo. E do outro lado, nessa mesma árvore, tem um pássaro grande, que ele testemunha. Ai, você me contou disso, testemunha. Ele testemunha, ele sabe onde está as frutas e a hora que tem que colher. Ele sabe aonde que ele tem que fazer as necessidades para não atrair os predadores para atacar ele. Ele olha para os outros pássaros das outras árvores para se conectar e poder estar à disposição para ajudá-los. Ele fica simplesmente por inteiro no aqui e agora e ele testemunha tudo o que está acontecendo. E a partir desse testemunho, ele faz o que tem que ser feito em paz. Maravilhoso. Tá? O outro é desgovernado. O outro é desgovernado, está no presente e no futuro, não está prestando atenção nos seus atos, nem no que você está falando, não sabe o que quer. Essa conversa interna que você vive na sua cabeça e não sabe se casa, compra uma bicicleta, separa, troca de profissão, troca de país, muda e vem aqui no Resiliência, faz terapia, compra o curso, não. Não. E existe o outro lado, aquela pessoa que observa, ela valida os seus passos, ela tem os seus valores claros, ela olha com amor para todas as pessoas, sabe que tudo e qualquer coisa que vem acontecendo tem um propósito, tem um aprendizado e tem um para quê. E a partir disso ela respira dentro da sua quietude, da sua paz, da sua inteireza, do seu poder de estar no aqui e agora, ela faz o que tem que ser feito sem machucar ninguém. Então essas são as diferenças de uma mente em estado de sofrimento e uma mente em estado de beleza, onde ela está simplesmente atenta às suas ações, cuidando da sua postura interna, porque não adianta nada eu fazer uma ação e estar reclamando internamente. O exemplo que eu dou é, não adianta eu ir para a academia reclamando, não adianta eu querer cozinhar para você e estar com raiva. Como é que essa comida vai saber? Segundo é nutrir do meu coração com coisas boas. Maravilhoso. Nutra seu coração com o que te faz bem, faça o bem. A partir disso você pode assumir essa postura de testemunha. E muitas pessoas não estão com essa mente ativa, querendo resolver tudo ao mesmo tempo, multitarefas, e no meio do dia não tem começo, meio tem fim, fez um monte de coisa, não terminou nada e nada se resolveu. Então que a gente possa simplesmente estar mais nesse estado de testemunha. Eu posso falar mais uma historinha Lógico, bíblica? Com certeza. Eu quero até pegar aqui, porque diante de tudo isso que você falou, que é maravilhoso, e eu assino embaixo tudo que você disse, tem um livro de Jeremias na Bíblia e tem uma carta aos exilados. E um dia eu fui na palestra do Mário Sérgio Cortella.
Cortella já veio aqui? Não, mas seria um prazer. O Mário Sérgio Cortella tem que vir no Resiliência Cast. Vamos trazê-lo. Em breve. Porque ele é maravilhoso. Eu fiz muito programa na Rádio Capital com ele. E aí o Cortella falou assim na palestra dele. Faça o seu melhor na condição que você tem hoje, até que você tenha condição de fazer melhor ainda. Porque, às vezes, as pessoas, elas ficam sempre querendo, elas ficam muito ansiosas, porque elas ficam assim, querendo tudo da melhor forma, da forma adequada para fazer. Não, começa agora no presente, do jeito que você pode fazer agora, e a coisa vai melhorando. E ele falou isso na palestra, e eu fiquei impactada com isso. Ele até contou uma história da mãe dele, que ele foi comer na casa da mãe dele. Não dá spoiler que ele vai vir aqui. Tudo bem. Boa, isso aí fica para a próxima. Mas era assim, faça o seu melhor na condição que você tem hoje, até você, até quando você puder, até você ter uma condição até você ter uma condição de fazer melhor ainda. Aí eu gostei daquilo e aí eu abro a minha Bíblia numa palavra em Jeremias 29. Carta aos exilados. Então aquele povo sai de Jerusalém e vai para a Babilônia, que não era o lugar que eles queriam ficar. Era um lugar para eles totalmente inadequado. E a carta vem com o seguinte direcionamento: casem-se, tenham filhos, prosperem este lugar, porque a prosperidade deste lugar vai ser a prosperidade de vocês. Vocês têm um tempo para ficar aí, pois sou eu que sei os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Então, por que eu estou falando isso? Porque você vai sentir muita paz aonde você estiver, na condição que você estiver vivendo, se você tomar posse dessa palavra, se você souber que o teu Pai, o teu Criador, os planos dele para a sua vida são planos de te fazer prosperar e não de te causar dano. Então você está aqui hoje vivendo uma dificuldade, você vai viver intensamente no presente, saborear esse presente e você já vai saber que ele está cuidando de tudo. Esse saber que ele está cuidando de tudo vai te gerar muita paz. Muito obrigado, Paula Gauss. Eu quero agradecer de coração pela sua presença. Essa sala aqui está à disposição para você criar o seu podcast, para que você traga seus convidados e a gente possa simplesmente levar essa palavra, essas histórias maravilhosas para vocês. Quero agradecer de novo de coração. E para você que nos assistiu aqui, compartilha, coloca esse conteúdo em prática e leve a outras pessoas. Cada vez mais eu venho falando, faça isso acontecer. Se você chegou até aqui, não foi por acaso, né, Paula Gauss? Nada é por acaso. E que você possa simplesmente levar essa palavra e essa mensagem e faça isso, valide isso na sua vida para que isso possa seguir em frente. É isso eu aí. te agradeço de coração, Paulo. Queria estar aí, te abraçar e muito obrigado para você que está nos assistindo. Compartilhe e leve esse conteúdo para onde você achar que é aderente para a transformação. Resiliência Cast volta em breve com convidados que simplesmente já passaram pelo caminho. Não são só palavras, tem muita atitude e muito valor. Muito obrigado. Obrigada. Que Deus abençoe a todos, que Deus te abençoe infinitamente mais. E esse podcast é o máximo e você tem que ver sempre e compartilhar. E porque é muito importante a gente compartilhar o que é bom. E quem compartilhar mais e trazer mais pessoas para dentro do canal, e eu falei já em outras edições daqui do podcast, a gente vai trazer também pessoas para estar aqui e contar a sua história e poder divulgar o que você vem fazendo para simplesmente a gente fazer esse exército do bem, onde o autoconhecimento chega em mais lugares. É isso mesmo. Muito obrigado. Muito bom, obrigada.